Doutor Marco Moscatelli, ele é neurocirurgião e vem falar sobre acidente vascular cerebral, tá? Então, é um assunto bem interessante e que ele é muito fera, ele dá uma explicação assim fantástica pra gente toda vez. Marco, você pode vir pra cá, já chegando aqui, viu? Marco, eu sei da sua competência, tudo bom? Prazer. Prazer em vê-lo. Em revê-lo, e a gente vai falar sobre esse tema que atinge um montão de brasileiros, né? Com certeza. E eu vou saber por que agora com você. E você que está em casa, você deve interagir comigo, tá? Você pode ligar, doutor Marco, ele vai responder suas perguntas. Com certeza. 3234-3422, no meu Instagram, que é @animarjorie10, e na minha fanpage também. Manda pergunta. Por favor, Marco, por favor, senta, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado pelo convite novamente. Você Obrigado. é fera, você tem que estar aqui, sempre. Muito obrigado. Então, Marco, me diz uma coisa, todo mundo tem medo de ter infarto, todo mundo tem Com medo de ter certeza. AVC, todo mundo tem medo de ter essas doenças, né, que de uma hora para outra, repentinamente, muda o cenário da vida da pessoa, né? Totalmente. Muda o processo. Tá, aí daí a gente precisa primeiro entender o que danado é esse AVC que tanta gente teme. Justamente, é uma doença muito devastadora, é uma doença importante para sabermos um pouco mais sobre ela, porque hoje ela é, no Brasil, a primeira causa de debilitação e de incapacitação junto com os problemas cardiovasculares, tá? Isquêmicos vasculares. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, ele é o segundo. O primeiro seria os cardiovasculares. Sim. O AVC, que seria o acidente vascular cerebral, ele é uma lesão neuronal, ele causa uma lesão neuronal com morte tecidual, com morte de neurônios, aonde ele acomete. Ele pode ser tanto um AVC pequeno, como um AVC de grande monta, um AVC grande, né? E ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um isquêmico transitório, ele pode ser um AVC puramente isquêmico, ou ele pode ser um AVC hemorrágico. O que é o isquêmico transitório? O isquêmico transitório é uma obstrução que causa uma lesão tecidual, em que, em média, 1 hora, você retoma todas as suas funções normais. Por exemplo, se eu fiquei com um braço prejudicado, a visão ou a audição, em 1 hora e até 24 horas você tem o retorno dessas funções normais. O AVC isquêmico, não. O AVC isquêmico é uma lesão permanente, tá? Causada principalmente por uma obstrução de uma artéria, seja ela pequena ou uma artéria calibrosa, e que causa uma lesão mais importante e duradoura. Tá? Certo. Essa lesão, ela pode ser algo que aparenta ou pode ser algo que fica guardadinho, assim, a pessoa pode ter o isquêmico e não ficar com nenhuma deficiência e ficar escondido aí para que ao longo do tempo desencadeie outras coisas? Então, na realidade, quando é desenvolvido o AVC, não tem como ficar escondido. O primeiro sintoma são as deficiências que aparecem no corpo, né? Podem Fraqueza. ser sutis, doutor? Podem ser sutis, dependendo do calibre do vaso acometido, né? Da artéria. Assim, pode ser ela for pequena. Porque algumas pessoas acham que fica sempre com algo muito uma incapacidade aparente, grande, uma né? incapacidade grande. E pode ser sutil. Justamente, você pode ter simplesmente um formigamento. Olha só, você pode gente. ter a perda da visão parcial, você pode ter só fraqueza, tá? Numa mão, num pé. Uma fala mais enrolada, uma perda de audição, até o coma, né? E o tipo de tratamento seria o tipo de AVC, ou é o isquêmico transitório, ou é o AVC isquêmico, ou aquele que é chamado de derrame. O derrame. Todos conhecemos como derrame, que seria quando estoura, quando rompe um vaso, né? Ou seja, por um aneurisma cerebral, ou uma malformação. Qual o mais grave dos 3? Depende da sua amplitude, do seu tamanho, como ele atuou ali, da quantidade de neurônio que seja cometidos, né? Nós temos um AVC hemorrágico pequeno ou grande. O isquêmico pequeno, grande, varia muito. Varia muito, interessante. Justamente. Interessante. Doutor, já temos várias perguntas. Estou Vamos lá, sabendo que o nosso telefone já está aí, tocando com tudo. E DJ Flávio corre para colocar o povo na linha. A Carla Brecht, oficial de Zane, eu tive um AVC isquêmico há 7 anos. Quase morri, mas Deus me deu uma nova chance. Sou uma nova mulher, grata a Deus por isso. Linda, é impressionante, né? Quantas vezes a gente passa por dificuldades na vida da gente, por traumas, por processos como esse, e a gente renasce. E
E por que não? Foi um renascimento, né, que você viveu. A Carla, ela diz aqui que teve há 7 anos, quase morri. Carla, diz aqui se você ficou com alguma sequela, se alguma coisa aparente, se você sente alguma coisa, gostaria de saber, tá? Quero saber de verdade. Doutor, as causas, eu penso que devem ser inúmeras. Inúmeras causas. Essa vida louca que a gente tem, Com certeza. que a gente não para, a gente não respira, a gente não para pra olhar no olho, a pessoa fala com a gente, fala, e aqui no celular, e não come direito, não dorme direito. Com certeza, um dia corrido, e principalmente em países em desenvolvimento, que a alimentação não seja tão adequada, ou até em países desenvolvidos, que a alimentação é péssima, como verdade, fast foods, né? Verdade. Principais causas são diabetes, pressão alta, hipertensão. Eu linko tudo isso? Com certeza, tudo isso é são fatores de risco que, se associados, aumentam muito, né? Uma das principais causas é a hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidade, etilismo e um dos principais, que é o tabagismo, né? Que ele é a causa de 25% dos AVCs pelo tabagismo. E, graças a Deus, está diminuindo na população brasileira, diferentemente da Europa, né? Que ainda não se conscientizaram com o tabagismo tanto quanto o brasileiro. O tabagismo, né? Eu fico impressionada na Europa, né? Porque é algo muito modal, assim, você vê crianças. Em todos os locais. Você vê adolescentes, eu não estou falando em restaurantes, periferia. bares. Eu não estou falando de periferia, eu estou falando de bons bairros, assim. Meninos muito bem vestidos, meninos que... Entre os jovens? Entre os jovens, assim, 12, 13 anos, os meninos fumam. Assim, muito coisa que a gente não vê tanto aqui, graças a Deus, né? É difícil você ver uma criança... Nos tornando um país um pouco mais pelo menos fitness, nisso, né? mais esportivo, mais atividade de saúde, né? É verdade. Nós temos participação ao vivo no 3234-3422. Vamos lá ver quem está na linha. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Júnior Clay Pereira. Eita, o nome assim bem diferente. Pereira, vamos lá, meu amigão. Qual a sua pergunta? É porque é o seguinte, Ana Maria. Há 11 anos atrás, eu sofri um tiro, tá entendendo? Aí entrou na minha nuca, saiu na minha boca, acima do meu supercílio. Então eu perdi eu perdi a massa cefálica, sabe um pouco da massa cefálica. Aí, na hora H deu AVC em mim, sabe? Na hora H deu AVC. Aí acontece que o meu lado esquerdo ficou paralisado um pouco. Meu braço, ele ficou... Eu não mexo mais os dedos não, sabe? E puxo uma perna. Aí... E eu fico assim, um pouco cheiro das comidas, das coisas, sabe? É só por um lado que eu vejo bem, um lado eu não vejo muito bem não. Por causa do AVC que deu em mim, sabe? Não foi nem tanto por causa do tiro, sabe? Foi por causa do AVC. Aí eu queria que o doutor sabia uma solução assim para o meu problema, sabe? Certo. Ele trabalha nessa área, né? Meu amigão, um milagre, né, aconteceu aí com você. Que bom, mais um milagre aqui. Depois eu te digo como eu passei. Certo. Todos os casos que a gente apresenta aqui no programa, que as pessoas trazem, é muito importante a gente saber que não dá pra gente ir a fundo, porque é necessário que seja feita uma anamnese. O que é isso? O paciente deve ir ao consultório, aí o médico vai fazer todo o exame, né? Aquela vistoria em você, vai pedir exames e tal. Mas através do telefone, ele quer saber se tem uma saída para ele, se ele quer uma ajuda Ótimo. A boca dele diz que o lábio... Sim, ele tem um problema visual, um problema de motricidade de força de um lado, de cheiro, né? Há 11 anos atrás isso aconteceu, E, né? na realidade, o caso dele é um pouco diferente do que nós estamos relatando, né? O caso dele foi traumático, né? E foi uma lesão... depois disso teve uma AVC. Justamente, né? foi uma lesão traumática e muitas vezes lesões traumáticas podem lesar alguns vasos, causando uma lesão isquêmica, causando um AVC, ou até próprio o AVC hemorrágico, que seria, na realidade, um acidente, um hematoma traumático pelo seu tiro. Lesões cerebrais, nós vemos melhora progressivas, mas principalmente no primeiro ano. Após o primeiro ano, torna-se muito lento e progressivo a melhora. Nós não conseguimos saber até quando ele vai melhorar. Porém, nós sabemos que até o primeiro ano é a fase primordial para se fazer uma fisioterapia, para se fazer um trabalho funcional, um trabalho de terapia ocupacional,
para poder tentar reativar esses neurônios que estão em volta da lesão, porque na lesão em si você não consegue mais uma melhora, já foi destruído os neurônios, mas em volta da lesão você consegue novas sinapses, né, novos contatos neuronais. Muito bem, muito bem. Eu desejo que você, meu amigo... Com certeza. Não desista nunca, tente, fortaleça, porque músculos acessórios suprem os músculos lesados e você consegue ter uma boa qualidade de vida. Procura um neurocirurgião, assim como o Dr. Marco. Procura o Dr. Marco, ele vai poder te ajudar. Olha, a Carla Bretti, ela diz aqui que teve aos 24 anos, ficou assim, com os movimentos do lado esquerdo comprometido. Não tem nenhuma patologia que me levasse a ter esse tipo de doença. Os médicos falam em estresse ou anticoncepcionais. Antes fazia as coisas com dificuldades, mas hoje vivo normal. Yes! Muito bom. Vamos voltar para o estresse? O anticoncepcional é um dos outros fatores associado ao tabagismo. Olhem, mulheres. Aumenta uma trombose em todos os órgãos, né? Tanto uma trombose nos membros, quanto trombose no coração, que seria um infarto, trombose pulmonar e trombose cerebral, o AVC. Olha e é uma das principais causas em jovem, né? E cuidado aí com esse uso do anticoncepcional deliberado, Com né? certeza, e associado ao tabagismo, né? E a outras coisas também, né? Com certeza. Álcool, ao colesterol, obesidade, sedentarismo. Sedentarismo é um prato cheio aí para desencadear um AVC, não é? Com certeza. E quais são os fatores de risco, hein, doutor, para se ter... Os fatores de risco foi o que a gente estava comentando, o anticoncepcional, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a péssima dieta que no dia a dia corrido a gente acaba fazendo uso de fast foods, de bebida alcoólica. Eu fico pensando, sabe, doutor Marco, que se a gente não parar um pouco para se cuidar, não vai ter outra, né? Com certeza, nós temos que adequar a nossa vida para ter uma boa qualidade de vida. Não né? adianta morrer de trabalhar para ficar rico, ter posses, bens, enquanto não se conscientiza de que o que mais importa é a qualidade de vida. É a qualidade de vida, não adianta. Saúde, né? Não é? Muito bem. Dá para saber quais são os sintomas? Revela-se sintomas? Com certeza. Assim? É uma doença que se mostra pra gente, Ai, né? que bom. Ela se mostra, só que quando ela se mostra, a lesão já está sendo causada. Por isso, a prevenção, eu bato sempre, na prevenção é o melhor tratamento. Porque a hora que você percebe um braço mais fraco, uma visão alterada, ou um desmaio, uma crise convulsiva, perda de cheiro ou perda de audição, quer dizer que já está se instalando uma lesão. E esse é o principal sintoma, seria para se fazer o diagnóstico. A clínica do paciente sempre é a primeira coisa que a gente percebe em exame físico, seguido de que a hora que você perceber alterações no seu familiar ou em alguém que você veja perdendo essas funções, entrar em contato com 192, com o SAMU. Não tente pôr dedo na boca do paciente, dar água com açúcar, que você pode piorar a vida do paciente. Ligue para 192, o SAMU. Caso o SAMU estiver ocupado em qualquer outra ocorrência, assim, pegue, providencie um transporte no seu carro próprio, que seja, leve ao hospital mais próximo. Tá? E no hospital nós podemos fazer um diagnóstico precoce, Anne, com a ressonância magnética. A ressonância magnética pega em minutos alterações, alterações cerebrais de isquemia ou de sangramento, né? E caso não tenha ressonância, porque não é em todo o hospital que você tem uma ressonância hoje em dia, você tem a tomografia, que a tomografia ela diagnostica ou pelo menos dá indícios de que está tendo uma lesão cerebral e consegue diferenciar entre o hemorrágico e o isquêmico, pela falta de oxigênio, né? Muito bom, já ajuda. E a tomografia pode dar normal em até 24 horas. Por isso sempre é importante repetir essa tomografia após 24 horas para poder constatar a isquemia. Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma ligação ao vivo no 3234-3422. Alô, muito boa tarde. Com quem eu falo? Alô? Oi. Aqui quem fala é Micheline. Oi, Micheline, você está bem? Eu queria saber do doutor Marcos se quem tem aneurisma, se o aneurisma dá dor de cabeça. Porque minha mãe fez um exame e acusou 2 aneurismas nela. Aí ela sente muita dor de cabeça. Aí eu queria saber, porque eu já conversei, já vi na internet, o médico falando que o aneurisma não dá dor de cabeça. Eu queria saber do doutor se é verdade ou não é, entendeu? Bem, Micheline, boa pergunta. É verdade, é verdade. Dúvida que a maioria dos pacientes que têm aneurisma cerebral ou que tem dor de cabeça
vem para a gente com essa dúvida, né? Doutor, eu posso estar tendo um aneurisma cerebral? Eu posso ter um aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral, ele é como se fosse um saquinho, uma protuberância num vaso mais fraco, uma dilatação, em que ele não causa dor, a não ser que ele comprima alguma estrutura que cause dor, algum nervo do crânio, ou ele rompa. Enquanto o aneurisma não romper, ele não causa dor, a não ser que ele comprima algumas estruturas mais importantes. Mas, em geral, só dói quando rompe o aneurisma. Se ela tem dor de cabeça e aneurisma, podem ser duas coisas diferentes junto na própria paciente, né, na sua mãe. Então, é muito importante investigar as causas dessa dor de cabeça. Muitas vezes é uma enxaqueca que ela está tendo, ou uma dor de cabeça do dia a dia, e não seja do aneurisma, porque o aneurisma ele só dói realmente quando ele rompe. Doutor, como é que é o tratamento, a reabilitação desse paciente? O tratamento, a primeira coisa a se fazer é a prevenção, como ele disse. Após isso, chegar o mais rápido possível no hospital. Conseguindo chegar no hospital, diagnosticando através de uma tomografia ou ressonância se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, eu direciono o meu tratamento. Tá. Se ele for isquêmico, eu tenho que manter uma pressão um pouco mais alta, tá? Eu tenho que controlar a glicemia, né, que seria o açúcar no sangue. Eu posso intervir, se for bem rápido o atendimento, em até 4 horas e meia, consegue-se fazer medicações na veia do paciente para dissolver esse coágulo, que são os trombolíticos, né? E se for em algum vaso mais calibroso no cérebro, você consegue intervir cirurgicamente pela artéria da perna, indo até aonde tem a obstrução e retirando essa obstrução. Fantástico. Só que tudo isso precisa estar muito bem conectado. Certamente. Tá? É o cirurgião endovascular, junto com o neurocirurgião, com o neurologista, com a tomografia, para que isso ocorra até 4 horas e meia. E muitas vezes não é possível, né? Porque o paciente chega com 24, 48 horas para a gente com um déficit neurológico. É impressionante aqui essa informação. 3, 4 horas. 4 horas e meia é um novo protocolo, tempo, né? No protocolo. Eram 3, né? Eram 3 horas. 4 horas e meia. Então, é um tempo que pode mudar sua vida Com certeza. Completamente. Para isso, eu gostaria aqui de reforçar, doutor, os sintomas para quem está em casa, né? Eu vou falar aqui, o senhor vai dizer se está certo ou não. Vamos lá. Diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna de um lado do corpo. Justamente, e pode ser tanto só um braço, ou uma perna, ou o rosto, ou a visão. Ou pode ser, dependendo da localização, ele não precisa ser grande, o AVC, mas se ele tiver uma localização importante, você fica sem mexer metade do corpo. Olha só. Tá? Ele pode ter 5 milímetros e causar um estrago de metade do corpo, você não mexer. Muito bem, que o senhor já falou, alteração Justamente. súbita da sensibilidade, com sensação de formigamento na face, braço ou perna também de um lado do corpo. Não é? Perda súbita de visão num olho ou nos 2 olhos. Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para compreender a linguagem. Com certeza. Não é? Eu não consigo me comunicar direito, é isso? Com certeza. Ou você consegue falar sem compreender, ou você compreende e não consegue falar. Certo. Dependendo da área acometida do cérebro. Não acontece comunicação, então, né? Você comunica Justamente, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Ou muitas vezes a disartria, você fala enrolado, você não tem a articulação direito da mandíbula, né? Muito bem. Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. Instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos. Com certeza. Até a perda do equilíbrio está associado ainda mais com a parte do cerebelo, que é a parte posterior, né, da fossa posterior, em que causa o desequilíbrio. E é um dos sintomas, né? A perda do equilíbrio, a tontura, náuseas, vômitos, um atrás do outro sem cessar, né? Certo. Doutor, aqui no @AniMarjorie10 no Instagram tem um depoimento aqui. A Núbia diz que a mãe dela teve um AVC há mais de 20 anos e agora está com Parkinson. Ela diz que depois desse AVC a mãe dela ficou muito lenta, não é? Já era lenta, mas ficou muito mais lenta, pegava tudo muito devagar. Era uma pessoa, mas ela continuou, voltou ao trabalho normal, né? E hoje ela tem Parkinson. Ela quer saber se há relação entre as doenças. Gente, que tudo pra gente acordar. Acordamos! Acordamos! Vamos lá. Muito bom. Então, como você mesma disse, nós temos que examinar os pacientes e
e perceber ao longo do tempo, porque você me relatou que ela já tinha um pouco mais lentidão. Isso. Então, provavelmente, ela pode já ter um início de Parkinson e que se debilitou justamente, assim, tipo justamente, ela já tem um Parkinson e associou ao AVC. Então, ela já estava entrando numa debilidade pelo Parkinson e piorou pelo AVC e ela está um pouco mais debilitada, mas tem que se fazer uma avaliação melhor dela para a gente estar ciente disso. Claro, muito bom. Ó, a Ana Maria, ela diz que tem dores fortes só de um lado da cabeça há muitos anos, aqui na parte da nuca, é só de um lado. E ela diz que quer saber se tem alguma relação aí com a possibilidade de um AVC ou coisa do tipo. Com certeza. Então, como eu te disse, essa é uma das dúvidas mais importantes que os pacientes chegam, né, para a gente no consultório. É a dor de cabeça associada ao AVC, se pode ser um AVC, se pode ser um aneurisma. O que seria essa dor de cabeça? Geralmente as dores de cabeça que acometem mais a parte occipital, a parte posterior do crânio, podem estar associadas com estresse, com tensão emocional, porque essa parte occipital é onde se insere o músculo trapézio, os escalenos. Então, a hora que você fica mais justamente a tensão, você trabalhar em computadores, você trabalhar carregando peso, você utiliza do músculo trapézio e isso sobrecarrega a parte occipital. Isso pode ser uma dor de cabeça causada por isso, uma cefaleia tensional. Muito bem. A Velma, ela diz que o filho dela tem 13 anos e que sente fortes dores. Já levou para o clínico, para o pediatra, mas não encontraram nada. Ela quer saber se é o caso de levar para o neuro ou para um especialista. Diz que não é todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por mês esse evento acontece. Justamente. A dor de cabeça ela é uma doença que precisa de um diagnóstico e muitas vezes não conseguimos numa primeira consulta um diagnóstico. Verdade. Precisamos muitas vezes de tomografia ou uma ressonância e existem muitas causas para dor de cabeça, né? Por exemplo, a dor de cabeça tensional, igual a gente acabou de falar, traumática, por infecção, a própria enxaqueca, né? Então, por alteração visual, um déficit visual sobrecarrega a parte ocular e você tem dor de cabeça. Então, precisa fazer uma investigação melhor e aconselho ela realmente a procurar um neurologista para poder estar fazendo uma investigação e ver quais são as possíveis causas, né? E tem um depoimento aqui bem interessante, ele pede para não ser identificado, ele diz que fez uso de drogas há muito tempo, metafetaminas, cocaína, entre outros. Ele diz que depois disso que parou, ele sente fortes dores de cabeça, ele diz que quer saber se isso é um fator de risco aí para... Justamente. As drogas, principalmente as drogas como cocaína ou anfetaminas, elas fazem vasoconstrição e muitas vezes podem causar até o AVC isquêmico, né? Por falta de oxigenação, porque você faz uma constrição vascular e com essa constrição você pode interromper o fluxo de oxigênio e como um infarto agudo do miocárdio. Muita gente morre do coração por uso abusivo de anfetaminas ou cocaína, por exemplo, né? Drogas estimulantes. Muito bem. As perguntas não param e que bom! Você que está em casa pode e deve interagir conosco, tá? 3234-3422, estamos aqui com o neurocirurgião top, Marco Moscatelli, respondendo várias perguntas aqui. E tem mais uma aqui, olha, bem bacana. O João diz que tem apneia do sono. Ele quer saber se tem alguma relação aí, se pode um dia desencadear. Ele diz que dorme mal de verdade e ele quer saber se essas noites mal dormidas que já vem há anos pode comprometer e que se pode levar a um AVC. Não pode levar um AVC. Geralmente você tem um AVC com causas, como eu disse, né, obstrutivas. A apneia do sono, ele vai faltar oxigenação cerebral, mas não ao ponto dele ter uma parada respiratória, por exemplo. E se ele estiver num grau mais acentuado, recomendamos fazer uma avaliação pulmonar, uma avaliação com um médico do sono para poder estar utilizando de artifícios para que ele não tenha uma obstrução maior, porque quando cai a quantidade de oxigênio no nosso sangue, automaticamente o nosso corpo estimula a respiração. Então, só em casos mais graves que ele pode ter essa falta de oxigenação, mas não chegando a causar um AVC, uma ruptura de um vaso. Muito bom. O Eduardo diz aqui que ele tem um estilo de vida assim bem trash, segundo ele, bem lixo. Ele diz que gosta de beber sempre que possível. Ele diz que não se restringe só ao final de semana, né? Gosta de picanha, gosta de carne, gosta de churrasco. Ele diz que parece um gaúcho.
né? Mas a família dele toda tem um histórico de hipertensão arterial. E ele disse que é muito difícil para ele disse que quer saber se existe uma saída aí para os que gostam de beber e comer gordura e não ter AVC. Meu amigo Eduardo, o que é que tu quer? Ele quer a solução, né? Você quer... Como assim, amigo? Não tem como você vai... Você está fechando todas você está fechando todas as suas... todo o seu corpo aí de uma maneira bem negativa. Botando bem muita gordura, vai ter uma hora que o corpo não vai responder. Ele tá fechando andando tudo. numa via perigosa, né? Ele tá fechando tudo ali, não tá deixando ninguém respirar, Com né? certeza. Gordura, Tá sedentarismo, né? Se associar à bebida, como ele mesmo disse. E a família com histórico. A família com histórico. Se associar à obesidade e tabagismo, ele está completando um grupo de patologias importantes para causar esse AVC nele, né? No futuro. Pressão alta? Meu amigo Eduardo, você está fazendo de tudo para ter um AVC. Perigoso você está isso. fazendo de tudo para ter, por exemplo, problemas cardíacos. Você está fazendo de tudo. Vamos mudar aí. Eles que não querem mudar, eles que amam essas coisas todas e que querem continuar comendo. Se ele quer continuar comendo e comendo um pouco mais de gordura, que ele se exercite, que ele pare, por exemplo, com a bebida alcoólica, tudo com moderação. Não vamos ser totalmente radicais também, porque o radicalismo não é bom para ninguém. Eu gostei dele que ele foi sincero, né? Claro. Ele disse aqui a verdade. Ele poderia adequar só o estilo agora de vida, vamos com adequar, certeza. porque o ritmo aí, amigão, é de morte, hein? Aí, se bebida, ele disse que bebe sempre. Ele bebe sempre, não tem corpo. Você fechou o seu corpo e quer explodir uma bomba agora lá dentro. Com certeza. É tipo isso. Vamos lá, para ligação ao vivo, 3234-3422. Lembrando que essas peças lindas que eu estou usando é da Maria Lua. Segue lá, @MariaLua lá no Instagram. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Felipe Campos. Opa, Felipe, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Qual a sua pergunta, meu amigo? Eu gostaria de saber sobre uma dor específica que eu sinto na região direita da minha cabeça, mas aqui na região da têmpora. E é uma dor, não é dor de cabeça constante, é uma dor que vem subitamente e ela demora 1, 2, 3 segundos, é uma dor muito aguda e depois vai embora. Isso já acontece comigo já há cerca de 5 anos. Ela aparece 1 mês, às vezes passa 2 meses, aí aparece de novo. Enfim, mas sempre ela volta, entendeu? Não é uma dor de cabeça comum que a gente sente no dia a dia. Eu queria saber se tem uma relação com aneurisma, algum tipo de acidente vascular. Amigo, doutor, é uma pergunta assim comum, normal. Uma pergunta normal, com certeza, E- assim como as dores aqui posteriores são uma queixa E a normal. produção falou que outras pessoas ligaram que tem dores no pescoço, né, dores no hospital, né, Com certeza. enfim. Vamos lá, doutor. Difícil dizer o que ele tem, porque a gente não ouviu. Porém, essas dores relatadas na região da têmpora, na região posterior, principalmente a da têmpora, né, que é o músculo temporal, Certo. é uma região onde nós possuímos esse músculo temporal, que é um dos músculos responsáveis pela mastigação. Tá? E quando nós ficamos um pouco mais estressados, um pouco mais nervosos, ou dormimos muito mal, temos bruxismo, né, o trismo, você sobrecarrega a musculatura temporal por um longo tempo. É como se eu pegasse um peso Sim. e o segurasse por um longo tempo. Eu vou estar sobrecarregando minha musculatura, entrando nessa musculatura em fadiga, podendo dar esses períodos de dores. Tá? Então, por exemplo, você dormir com os dentes cerrados, ou uma tensão durante o dia em que você cerra muito os dentes, né? Você sobrecarrega a musculatura temporal, podendo dar algumas dores na cabeça, as dores principalmente temporal, que seria uma cefaleia tensional, assim como a dor daquela outra ouvinte. Muito bom. O Ronaldo diz que é motorista de ônibus e que todo dia tem raiva. Ele diz que para ser motorista de Natal tem que ter muita paciência, é uma coisa que ele não tem. E ele se estressa muito e a cabeça dele vive doendo bastante e ele está perguntando aqui o que é que ele deve fazer. Amigão, eu acho que deve ser um desafio bem grande aí para você. Para você ver como o dia a dia é importante na vida da gente, né? E a gente percebe que cada vez mais nós estamos nos estressando, com pouca qualidade de vida e nervosos. As 3 últimas perguntas foram relacionadas a estresse. A estresse. Dores temporais, occipitais, cefaleias por estresse, por cansaço, por ausência de sono. Então, o que nós estamos precisando cai justamente no que eu disse antes. Que antes de você tratar uma dor de cabeça ou tratar um AVC, você tem que prevenir tudo isso. E a prevenção é o melhor remédio. É prevenir estresse, prevenir obesidade, prevenir o tabagismo, etc.
O Yuri pergunta aqui como deve fazer a fisioterapia para tratar o AVC. Muito boa pergunta. Após instalado o AVC, você consegue recrutar essas células neuronais que, vamos dizer, sofreram um impacto, mas não morreram, né? Que são perilesionais, em volta da lesão, sim, né? E novas sinapses, novas ligações entre os neurônios. Então, muito importante nos primeiros meses, logo que instalou o AVC, 72 horas após o AVC, você já sabe as sequelas que possivelmente você já tem. Sim. Então, você já inicia logo no começo, no primeiro dia, a fisioterapia. E a fisioterapia, quanto mais fisioterapia você fizer, mais intensificado for, mais rápido você consegue bons resultados. Você também tem a terapia ocupacional, tá? Para voltar à vida ao normal, com a sua deficiência, você conseguir utilizar um garfo, um tênis, conseguir caminhar, a terapia ocupacional te ajuda com tudo isso. A fonoaudiologia, né? Outra modalidade que você, quando perde a fala ou tem uma desartria, você utiliza da fonoaudiologia, muito importante área também de atuação. Na nossa clínica nós dispomos de todo esse tratamento de fisioterapia, de terapia ocupacional, é um ambiente muito bom. Muito bem. Ao final da entrevista, você que está em casa aqui, quer os contatos do Dr. Marco, você pode ligar para nós, que nós disponibilizaremos facinho para você, tá? Tem uma ligação, tem mais perguntas aqui. Eu vou para a ligação e depois eu volto aqui para o Instagram, tá? Tem muitas perguntas. Alô, boa tarde? Boa tarde. Com quem eu falo? Lilian. Oi, Lilian, você tá bem, querida? Bem. Graças a Deus. Qual a sua pergunta? É o seguinte, que minha filha tem problema, adolescente, problema de sangramento no nariz, né? Desde pequena. E muita dor de cabeça, enxaqueca, dor na têmpora, assim, na parte posterior da cabeça. Sangra muito todo dia, tem dificuldade de respirar e dormir, né? Porque quando a cabeça está baixa, tem que elevar a cabeça bastante, a cabeceira, para poder conseguir dormir, senão o nariz enche de sangue. Entendeu? Tem muita dor de cabeça diariamente. Certo. Desde pequena. Certo. Aí, qual a sua pergunta, linda? Eu queria saber se há a possibilidade de ser um início de AVC, né? Doutor, Muitos pacientes relatam realmente perguntam qual é a relação do sangramento nasal com um possível sangramento de um aneurisma ou de um AVC. Sim. Isso é uma outra pergunta comum, tá, no dia a dia. Não tem relação nenhuma entre o AVC e o sangramento nasal, mesmo porque a caixa craniana ela é fechada, não tem comunicação entre sangue do nariz com o cérebro, né? Muitas vezes o que pode estar acontecendo com ela é um quadro alérgico, uma rinite, causando uma mucosa mais ressecada, o qual os vasos ficam mais proeminentes e pode acontecer o sangramento. Nenhuma relação com AVC ou com dor de cabeça, tá? E as dores de cabeça dela, como o outro telespectador perguntou, pode ser relacionado com a parte occipital e a temporal, com cansaço, estresse, um sono mal dormido, mas merece uma investigação, fazer uma tomografia ou uma ressonância, visitar um neurologista para poder estar fazendo o diagnóstico. Aqui no @AniMarjorie10, a Angélica Rodrigues Cunha, uma pessoa muito fofa, que interage com a gente sempre com muito carinho, ela diz, Anne, pergunta para o doutor, porque às vezes durmo, acordo, mas fico sem conseguir me levantar, mas sei que acordei, mas tipo trava. Sabe que reação é essa? Eu tava lendo... pode estar entre os estágios do sono, né? Ela pode estar num estágio mais acordada do sono, mas justamente não está totalmente acordada. Ela está entrando num grau de consciência, mas ainda não Que a gente não acha acordou. Eu até vi nessa matéria super interessante que as pessoas... Será que é um espírito? Justamente. Será que não é? Você tá num... Que a pessoa, tipo, você tem a sensação de que está vendo tudo que está ao seu redor e você não consegue levantar. Justamente. E aquilo dá uma agonia em você. Justamente. Então pode ser estágios diferentes do sono, com certeza, né? Olha aí, que legal, gente. Nós não conhecemos nada sobre o nosso corpo.